Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar no dia da Reforma Protestante sobre dois aspectos no tocante à Bíblia: o mau uso da Bíblia e o abandono da mesma. Quando, em 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses na Alemanha, ele desejava, sobretudo, tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. Acontece que o chamado meio evangélico não assimilou muito bem esta ideia. A acessibilidade da Bíblia para com todas as pessoas não significa necessariamente uma livre interpretação da palavra de Deus. As pessoas têm interpretado a Bíblia de maneira aleatória. Imagine só o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Penso que não pode haver mais de um sentido. Esta ideia de um texto ser polissêmico, ou seja, ter vários sentidos, pode ser muito bem introduzido em outras áreas da literatura. Mas na Bíblia, cada autor, ao escrever, tinha uma intenção. E essa intenção autoral, a gente consegue saber, buscar e até mesmo identificar através da exegese, por sua vez, da interpretação bíblica. De modo que nós não temos o direito de interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer, conforme nós achamos que seja melhor, e algumas vezes, se não muitas vezes, sem nenhum tipo de princípios de interpretação, e isto tem gerado muita confusão no meio chamado evangélico. Há um emaranhado teológico que não tem uma fundamentação bíblica e por isso precisa ser revista. A gente precisa filtrar muitas e muitas informações que são passadas, inclusive, de púlpito, e não apenas na escola bíblica dominical, que não são procedentes, não são confiáveis. Eu chamo de fidedignas. Não são. E a gente requer uma vida de leitura, meditação, estudo, mas também de pesquisa bíblica. A gente precisa compreender que o conhecimento nunca gera caos. A ignorância, sim. E esse desconhecimento tem feito com que muitas coisas sejam ditas em nome de Deus, quando na verdade Deus não disse nada daquilo que foi dito, porque está registrado de uma forma na Bíblia e a pessoa entende de uma outra maneira. Quando eu mencionei 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, eu penso que existe um significado textual e a gente precisa extrair da Bíblia tal significado. Eu não tenho o direito de dar um outro significado, porque senão eu estou deturpando o texto. Eu estou modificando o texto. E as pessoas, não apenas as chamadas leigas, mas até mesmo aquelas pessoas que passaram por seminários, parece que não aprenderam as coisas. Ou seja, vão para o seminário, mas passa por ele, mas não permite que o seminário passe por ele. Ou seja, ele passa no seminário, que quando não, 4 anos, mas sai da mesma forma, da mesma maneira, e apresenta não a Bíblia como de uma forma exposta e sendo retratada fielmente, mas muito das suas ideias. Décadas atrás, a gente acompanhou no meio chamado evangélico várias formas de modismos e heresias, o chamado sopro no espírito. A pessoa, alguém soprava e a pessoa caía e dizia que foi arrebatado e etc e tal, e criou-se uma doutrina, entre aspas, uma doutrina estranha às escrituras sagradas. O chamado dente de ouro, quando algumas pessoas supostamente apareciam com dente de ouro, porque foi de algum modo agraciado por Deus. Além desse dente de ouro, a unção do riso,
conhecida mais como a unção de Toronto, que veio justamente lá do Canadá, as pessoas em atos de cultos começavam a uivar, a gargalhar, a imitar animais. E, inclusive, teve gente do nosso meio evangélico que literalmente ficou dizendo que era um ato profético, entre aspas, né? Porque ficou andando de quatro, querendo rugir como um leão. Que unção de leão, coisa alguma. Eu me reporto a um texto lá de Judas, não os Iscariotes, mas o irmão de Jesus, que era filho de Maria. Quando ele escreve a sua epístola, ele fala para nós não agirmos como animais irracionais. E existem pessoas no meio chamado evangélico que agem como animais irracionais. Mas nós não devemos agir dessa maneira. Existem muitas outras heresias e quantas experiências as pessoas têm buscado fora da Bíblia. Quantas e quantas experiências religiosas que, por mais espetaculares que pareçam ser, mas não transformam as tais pessoas de fato e de verdade. Mostra-se no decorrer do tempo que aquilo ali foi simplesmente um engodo. Existe uma proposta no nosso meio chamado evangélico de buscar isto, aquilo, outro, mais poder da parte de Deus, fazer e acontecer, mas as pessoas que têm aquela experiência são que nem eu e você, de carne e osso, com as mesmas falhas. E quando não, comete os mesmos erros, ou se não, até piores. Que mudança é essa? Que transformação se verifica na vida de tais pessoas que se dizem seguidoras de Cristo Jesus? E o primeiro item é justamente falar sobre o mau uso da Bíblia. As pessoas têm utilizado a Bíblia de maneira inadequada. As pessoas não fazem mais a leitura de uma forma plena, na íntegra. Querem ler versículos e a Bíblia de forma fragmentada. Pega um versículo aí, ignora todo o contexto imediato, todo o texto, e acha que pode tirar uma lição preciosa a partir de um único versículo, desconsiderando todo o texto e contexto. Às vezes a pessoa pega uma parte de um versículo e cria-se uma doutrina, quando na verdade aquela parte trunca o texto, ou seja, trava o texto e impede de você continuar para acompanhar o raciocínio, o argumento do autor em questão, o autor das Escrituras Sagradas. Às vezes as pessoas ignoram regras básicas da nossa língua nativa, do nosso português, regras elementares. Não atenta para a pontuação, a acentuação, para, enfim, esses elementos importantes. Existem pessoas que fazem um mau uso, que usa a Bíblia como se fosse algo algo que viesse dar uma proteção. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, porque desta forma entende que vai estar protegendo o lar ou a casa. Isso é superstição, isso não é fé, isso é crendice, não tem nada a ver com a fé realmente cristã. E nós temos visto vários usos errados por falta de texto, considerado ser um contexto, trabalhar um texto difícil, quando uma regra da interpretação diz que você tem que começar e interpretar os textos mais difíceis, vou chamar aqui de obscuros, pelos textos mais claros. Mas as pessoas não começam a interpretar utilizando esse princípio, porque ela não adota princípio algum. Ela acha que pode simplesmente, já que tem acesso à Bíblia, ler e entender ou ainda interpretar de qualquer maneira, segundo seu bel prazer, conforme seu próprio capricho. Nada disto. A gente precisa, meus irmãos, ter amor a Deus, consequentemente a sua palavra, e entender que existem princípios de interpretação que a gente não pode fazer de qualquer maneira. E voltando àquele texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, um versículo no meu entendimento não tem vários sentidos.
Pode ser que a partir dele tenha algumas interpretações, mas as interpretações são nossas. Mas a gente precisa verificar, ver qual destas interpretações está mais próxima daquele versículo, daquele texto, do que a Bíblia nos ensina, e não simplesmente dá significado vários que destoam do texto e contexto. O mau uso da Bíblia é verificado em muitos arraiais religiosos, e até mesmo no meio batista. Eu já ouvi pastores batistas dizer que o indivíduo, isto é, a pessoa, é a igreja. Ora, ora, ora. A igreja, a eclesia no grego, e eu pronuncio de uma forma porque eclesia, porque a pronúncia é erasmiana, e não uso o aportuguesamento dizendo eclesia ou eclésia, nada disto. Eu estou pronunciando o grego. Então não vai me dizer assim, ah, ele está pronunciando errado, porque o meu pastor pronuncia eclésia. Ora, a palavra, literalmente, no grego koiné, é eclesia, pronúncia à parte. A eclesia é justamente a congregação dos santos, é aquela assembleia, dos redimidos, dos lavados pelo sangue de Cristo. É composto por pessoas que foram regeneradas, que são biblicamente batizadas, que fazem parte do corpo de Cristo. A eclesia é esse conjunto, é esse todo, nunca o indivíduo. E eu já ouvi pastores batistas, né? Um pastor, pastores, no plural, batistas, gente do meu arraial, falar uma asneira dessa. Você é igreja, eu sou igreja. Eu sozinho não sou igreja, você não é igreja. E quando a gente fala nós somos a igreja, que é um termo correto, é uma expressão absoluta, perfeita. Nós somos a igreja, isto é, nós juntos formamos a igreja. Mas eu sozinho sou simplesmente um membro da igreja. Sou parte da igreja, mas não sou a igreja como um todo, por conta do mau uso da Bíblia. Às vezes houve alguma coisa aqui e quer lacrar. A pessoa quer ganhar adeptos, seguidores no tempo de redes sociais e começa a falar algumas coisas para causar impacto. É uma frase de efeito. E acha que está abafando, quando na verdade está deturpando o sentido da palavra eclesia, que é igreja, e ensinando errado. Aí na outra ponta, a pessoa ouve isto, não age como os bereanos, não consulta a Bíblia, não examina e acaba comprando gato por lebre. A gente precisa, meus irmãos, já que fiz a citação dos bereanos, agir como os bereanos. Imagine só o contexto. Os apóstolos falavam para os crentes, os apóstolos de Jesus, naquele período, mais de 2000 anos atrás, estava bem próximo daquele momento da ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, e mesmo assim eles confiam nas Escrituras. E não foi à toa que eles foram chamados de nobres. E por que eles eram nobres? Porque eles tinham essa disposição, essa atitude de coração que se revelava no seu comportamento de examinar a palavra de Deus, de examinar a palavra de Deus. Aquilo que o seu pastor, o seu líder espiritual fala, precisa ser examinado. Você precisa verificar se realmente faz jus à palavra de Deus, que se faz sentido o que ele está falando com aquilo que está devidamente registrado. Claro que precisa ser lido, interpretado, antes de ser interpretado, precisa ser entendido, porque ler é entender. Você leu, entendeu? Você vai agora partir para a interpretação. Depois você vai para a aplicação. Mas não tem como fazer aplicação se você não entendeu e, por sua vez, você não fez uma interpretação salutar ou saudável.
Ora, se há um mau uso da Bíblia, o que eu, Gustavo Luiz, tenho observado no meio evangélico há mais de 30 anos é de que, de uma forma direta e indireta, tem ocorrido o abandono da Bíblia. Isso mesmo. Não é o mau uso da Bíblia que eu falei até agora. É o abandono da Bíblia. Quando eu me converti, eu aprendi de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. É o nosso manual de conduta, de prática. E, por ser regra, é padrão para todas as pessoas. Mas eu circulei como adolescente, jovem, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, tinha bastantes amigos, participei não apenas de algumas atividades, cultos especiais, nada disto, de inúmeras. E eu costumo dizer que eu conheço, literalmente, os bastidores do meio pentecostal e neopentecostal. Aliás, na minha vida cristã, eu li talvez mais eh, de um terço dos livros que eram de cunho pentecostal. Década de 90, por exemplo, eu só lia livros pentecostais. Não sou alguém que fala sem conhecimento de causa, pelo contrário, conheço muito bem e talvez até melhor do que alguns pentecostais e neopentecostais as suas doutrinas, os seus argumentos, os seus posicionamentos, embora eu não me alinhe com eles, mas eu conheço. Como estudante da Bíblia, como professor de teologia, eu conheço. Ah, mas não tem experiência. Para com isso. Daí você vai passar para uma polêmica rasteira. Por causa de quê? Às vezes a experiência que uma pessoa tem não é garantidora de uma vida de santidade, de uma vida onde a produção do fruto do Espírito, não tem essa reprodução do fruto do Espírito. Tem pessoas que alegam ter poder espiritual, entre aspas, mas não tem caráter. E as que têm caráter, tanto no meio pentecostal ou neopentecostal, não tem caráter por conta de uma suposta experiência que seria uma sublime, nada disto. É tão somente porque é uma pessoa que realmente ama Cristo e etc e tal, mas a gente não pode associar uma coisa com a outra. Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada e entende que ela é normativa e que ela deveria ser regra para a nossa vida, a gente não tem como ficar flertando com as revelações chamadas por mim como extras bíblicas, visões, sonhos, profecias, revelações fora das Escrituras não se constitui norma para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Certa vez eu tive um sonho muito impactante, que, vou dizer, a partir daquele sonho, algo na minha vida acabou mudando. Eu tomei uma atitude a partir daquele sonho. Aí eu agora vou sugerir para que você venha sonhar e que aquele sonho vai servir de norma para... o que o meu sonho vai servir de norma para você, não pode. Ou seja, algo individual não pode se tornar regra para as demais pessoas. Agora, a Bíblia é regra para todos nós. E a gente tem observado um certo abandono. Sim, pessoas que seguiam mais por revelações fora das Escrituras do que necessariamente pela Bíblia. E algumas das vezes, a Bíblia é ainda lida de maneira errônea. Tem gente que pega alguns textos da Bíblia e fala que são promessas. Quando você vai para o texto, trata-se de princípios. Princípios que, se forem adotados, foram seguidos, as pessoas vão ter um resultado satisfatório lá na frente. Uma coisa é promessa, outra coisa é princípio. Mas às vezes a gente não faz essa distinção. A gente diz que Deus prometeu, quando na verdade ele não prometeu nada. A gente que entendeu de uma forma equivocada, como se aquilo ali fosse uma promessa. Mas é um princípio de vida. Outras vezes, a gente tem deparado
com situações de pessoas que alegam ter a Bíblia como única regra de fé e prática, mas ela segue mesmo o que ela acha, o que ela pensa. Ela projeta as suas ideias para dentro do texto. Pessoas que vão para o púlpito, abrem a Bíblia, lê um texto, sai do texto e não volta mais para o texto. Ele fala um monte de coisas, algumas até legais, boas, mas não tem nada fundamentado naquele texto lido. Há, de uma certa forma, um abandono, ou seja, deixa a Bíblia de lado. A Bíblia é secundária. A gente vai tendo experiências religiosas, quando não correndo atrás de revelações fora das Escrituras, ou ainda pegando as Escrituras como mero pretexto, pega alguns textos como mero pretexto para falar algo para a congregação, a gente sai do texto, não volta mais para o texto e fala o que bem entender, mas sempre em nome de Deus. Então, um mau uso da Bíblia e o abandono da Bíblia, infelizmente, é uma constatação. Você pode dizer, não, comigo não, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Ah, existem muitas pessoas que amam a Bíblia, são estudantes, são pessoas sérias, comprometidas. Claro que há, gente. Não estou dizendo o contrário. Mas há líderes, não chamo-os de pastores, mas líderes religiosos, que conduzem as pessoas para fora das Escrituras, que são guiadas por outras, vou dizer assim, normativas, porque a Bíblia para eles não é autoritativa, cita a Bíblia como pretexto, mas eles já começaram a, digamos assim, a legislar, já criaram leis próprias. A Bíblia é clara em vários assuntos. À medida que o movimento evangélico começou a crescer, e eu estou me reportando agora à época da década de 90, era para a corrupção no Brasil ter diminuído. Porque à medida que as pessoas vão se convertendo, menos corrupção. Menos corrupção em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Porque nós temos milhares e milhares de pessoas que trabalham nessas esferas, não é verdade? Era para diminuir o nível de corrupção. À medida que os evangelhos foram crescendo, aos milhões, e houve um boom a partir da década de 90, era para a violência doméstica diminuir. A violência doméstica, que é, né, um tocante à questão física, emocional, a violência psicológica, era para diminuir. Era para diminuir o consumo de bebidas no Brasil, o consumo de drogas, porque à medida que as pessoas vão se convertendo, elas vão deixando de fazer essas coisas erradas, que são coisas nocivas para o seu próprio corpo, para a sociedade, para a igreja, etc. e tal. À medida que as pessoas fossem se convertendo, e como de fato houve uma conversão quase que em massa, é uma forma de expressão, claro, né? Mas muita gente, milhões e milhões de pessoas se convertendo durante um período onde houve aquele boom, aquele crescimento extraordinário, e que bom, era para haver a diminuição do número de divórcios nas nossas igrejas. A quantidade de crentes se divorciando não está no gibi. Eu sei que existem divórcios que, à luz da Bíblia, e estão enquadrados ali, ajustados, tem aquelas cláusulas. Eu sei disto. Tem pessoas que foram abandonadas pelos seus cônjuges, pelos seus cônjuges. Aí eles estão livres para casar, contanto que seja no Senhor. Por exemplo, existem pessoas que, dentro do casamento, foram traídas. E elas, por algum motivo, e Deus sabe, conhece o coração, falam, não dá mais para mim. Eu não tenho mais confiança no meu cônjuge. E tem base bíblica, pode sim esta pessoa se divorciar e contrair um novo matrimônio. Tem essa cláusula.
vou dizer assim, da infidelidade. Alguém que teve um relacionamento desfeito no casamento, porque o cônjuge era abusivo, maltratava, batia, ou porque cometeu algum abuso com uma criança, e outras formas de imoralidade, as pessoas podem se divorciar, têm a oportunidade de começar um novo relacionamento caso queira, isso com elas. Mas a forma como nós temos visto de muitos líderes estarem no segundo, terceiro casamento, não está no gibi. Aí como é que vai falar sobre o casamento, família? Como é que vai aconselhar as ovelhas no gabinete pastoral? E ainda vai dizer, numa cerimônia de casamento, até que a morte os separe, quando ele deveria estar morto, porque já se separou, quando não uma, mas algumas vezes. Poxa vida, o número de divórcio era para diminuir. O nível de muitas outras coisas eram para diminuir. Não somente da violência, o trânsito era para estar um lugar melhor, mas a gente não vê isto. Durante muitos anos vendeu-se a ideia de que o Brasil é um país pacífico. Você vai para o trânsito, as pessoas querem matar umas às outras. Os palavrões, gestos obscenos, isso é de menos quando comparado à agressividade das pessoas que já saem dos seus carros quando há um acidente ou um incidente ali, com barras de ferro, com armas em punho para matar as outras, não é para intimidar, não, para matar as outras. Para você ter uma ideia, uma boa parte, não quero ser liviano, mas talvez a maior parte das pessoas que estão lá nos presídios, se você fizer lá a pergunta, você era o quê? Ah, minha avó ela era evangélica. Eu sou filho de crente. Já fui desviado. Eu sou um desviado. Ou seja, é uma quantidade enorme de pessoas. O que houve com essas pessoas? O que levaram elas a pararem naquele estado tão degradante? Naturalmente que elas têm que responder pelos crimes cometidos, mas uma parte significativa, acredite, são provenientes de igrejas, de igreja, não, de famílias chamadas evangélicas ou religiosas. E sim, enfim, que seja religiosa. Pode ser outras que não sejam evangélicas, mas sempre tendo aquele cunho religioso. Cadê os princípios cristãos que foram inseridos? Isso é só para que a gente tenha uma ideia. Da forma que Martinho Lutero não pensou jamais nessa possibilidade de vivermos num verdadeiro balaio de gato em termos de interpretações. Como é que ele ia imaginar que chegaríamos a um ponto de haver não dezenas, não centenas, mas milhares e milhares de denominações? É muita denominação, muita mesmo. Ah, o senhor é contrário às denominações existentes? Eu não estou falando que eu estou levantando bandeira contra as denominações, mas é algo gritante. A quantidade de igrejas e denominações que são criadas dia após dia. Isto é assunto para um outro vídeo, mas eu sei que isto reflete a multiplicidade de interpretações a partir de um mesmo texto bíblico. Não o texto bíblico como a Bíblia, não, às vezes com base em um versículo. E existem inúmeras interpretações. O que você vai fazer com isto? Você vai ter que ver qual interpretação faz jus ao texto, está mais próximo do texto, quando não, está exatamente como o texto diz. E você vai lidar com isso de uma forma, digamos assim, mais tranquila, porque você precisa ter duas coisas: fidelidade às Escrituras e lealdade a Jesus Cristo.
O dia da Reforma Protestante é um momento onde eu paro e até me culpo um pouco, porque eu mesmo deveria saber muito mais do que eu sei hoje em dia. Eu deveria me aprimorar, ter me aprimorado mais, ter investido mais tempo em oração, em leitura, em dedicação, em trabalhos, etc. e tal. Embora eu tenha, vocês não sabem, mas eu tenho minha função docente, essa pegada docente, mas eu deveria fazer muito mais. Eu deveria ser um melhor professor, eu deveria ser um melhor estudante da Bíblia, embora eu utilize sempre aqui um termo estudioso da Bíblia. Eu faço a distinção entre estudante e estudioso. Eu deveria, de repente, ter mais cursos para agregar mais conhecimento, não para retê-los, mas para compartilhar com mais propriedade. Eu poderia ter feito mais, sim, mas enquanto há vida, ainda há esperança. E eu desejo compartilhar com vocês não apenas esses pontos negativos, o mau uso da Bíblia, mas também, como já citei, o abandono da Bíblia, mas mostrar que hoje, no dia 31 de outubro, nós podemos fazer um exame introspectivo. E você que está me ouvindo, que de repente já deveria ser mestre, isso mesmo, pelo tempo que você está na vida cristã, e que você acha que está aquém deste, você pode, que ainda dá tempo de recomeçar e de fazer a diferença no meio chamado evangélico. Então, para você, o meu desejo, a minha oração é que Deus venha lhe fortalecer e que, de alguma forma, não apenas este canal, mas outros canais possa lhe ajudar a se aproximar cada vez mais da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe nesse sentido. Até o nosso próximo vídeo.